Capítulo 8. O Cisma de Irshu. Um pouco antes do Kali Yuga, dizem os livros sagrados dos Brahmanes, quase 35 séculos depois de Ram, pouco mais de 32 séculos antes de Cristo, o Império Universal de Ares recebeu, em seu centro, seu primeiro germe de doença e dissolução. O ofício dos Kusha da Índia tornará-se hereditário, e a família imperial estava então em dissensão, graças a dois irmãos, cuja lenda esotérica pode ser lida nos Puranas, e principalmente no Skanda Purana e no Brahmanda. O imperador Ugra tinha acabado de morrer, e seu filho mais velho, Tarakya, o sucedera. O filho mais novo, Irshou, regente das províncias, era extremamente ambicioso e, não sendo capaz de alcançar o poder soberano por meios legais e legítimos, provocou um cisma, a fim de buscar um cetro em uma revolução. Depois de ter formado seu quadro de ambiciosos e descontentes das classes altas, despertou o descontentamento e a revolta das classes mais baixas das cidades e do campo. Tarakya, à frente de toda a organização regular, teve que reprimir e expulsar do país essa revolução, que levará vários nomes da história, segundo o país. Na Índia, foi a Guerra Civil dos Ionijas. Em todas as costas do Golfo de Omã, do Golfo Pérsico e do Golfo Arábico, haverá o movimento dos fenícios, dos eritreus e dos vermelhos, por conta da bandeira roxa na parte inferior da qual estava blindada a pomba do bueiro, que o rebelde imperial havia tomado para o brasão de armas de seu estandarte. No Egito, será mais banha a invasão dos Ixos, ou Irshouistas, e esta invasão dará a este país os faraós arbitrários, os déspotas cismáticos, conhecidos como os reis pastores. Na Assíria e na Síria, esses ionijas da Índia fundaram todos os templos junílicos ou naturalistas, e por toda parte provocaram revoltas com tendências pseudo-republicanas, até o momento em que foram capazes de tomar o poder militar, para constituir o cesarismo marcado por Moisés sob o nome de Nimrod, o caminho do tigre, o ciclo do árbitro, da força tendo precedência sobre o direito. Na Síria, como em toda parte, eles esmagarão a antiga sinarquia e seus poderes trinitários, para multiplicar ao infinito poderes pessoais, monárquicos ou oligárquicos. E sua memória será perpetuada na memória dos homens sob diferentes nomes, Idumeas, Palantis, Filistines, etc., etc. A antiga lei das nações da teocracia do Cordeiro, a antiga hierarquia das soberanias da justiça do Império de Ares, opor-se a uma nova lei, marcada pelo caráter de anarquia pública. Essa lei será de touro, e, de fato, o César da Babilônia opor-se-á a Tura e aos turanianos, dissociados de sua antiga aliança, ao império arbitral de Ares e a todas as suas divisões jurídicas. Este cesarismo arbitrário irá ainda mais longe, e aliando-se aos celtas da Europa, que se mantiveram fiéis ao antigo e joio sangrento do touro zodiacal, levará a guerra até as colônias europeias do Império de Ares, tendo por coração e cérebro os templos da teocracia do Cordeiro. Tal é a revolução universal pela qual, até os nossos dias, foi quebrada a antiga hierarquia dos poderes sacerdotais e jurídicos, que tinha, durante tantos séculos, dado ao mundo a maior quantidade de paz internacional, liberdade local e felicidade geral que ele poderia desfrutar. Antes de entrar, do ponto de vista das ciências sociais, na análise das consequências do cisma de Irshou, devo fazer o leitor tocar em suas causas, não apenas como elas nos são apresentadas nos livros esotéricos da Ásia, mas também como são conhecidas pelos estudiosos religiosos deste continente, que, tenho certeza, não me desmentirão. Mas aqui peço ao leitor que se lembre de que, no momento da história em que esses fatos inegáveis são colocados, o velho mundo, o velho ciclo fundado por Ram, havia atingido um grau incomum de cultura científica. Portanto, veremos Irshou, antes de recorrer às armas, afirmar sua oposição na inteligência pura e no reino dos princípios mais transcendentes. Como todos os cismáticos, todos os sectários e todos os revolucionários do mundo, com raríssimas exceções, Irshou era um homem ambicioso, impotente para reconstruir o que ele queria destruir, para substituí-lo. Numa ordem mais importante, ele era, como Lutero, apenas o fogo mais ou menos consciente do imenso fogo que sua centelha acendeu. A causa intelectual que tornou possível esse sectário vai além dele, e devemos nos debruçar sobre ela por algum tempo. A quádrupla hierarquia das ciências legada pelos templos da raça vermelha ao sacerdócio da raça negra, e por esta última a teocracia de Ram, trouxe matemática e geometricamente todas as ciências e artes de volta à unidade divina, Lod, Vod ou Bud. Essa ciência do método, que designarei sob os nomes de aritmética e morfologia Clitalin,
é a única, de fato, que permite à inteligência humana ascender de grau em grau todos os degraus da verdade, com exatidão, e não na mera miragem imaginativa das fantasias esotéricas da teologia ou da metafísica. Ora, se essa ciência do método era acessível apenas nos templos, a arte experimental que dela resulta, e que é ela mesma matemática e geométrica, estava nas mãos de todos. Não vou nomear essa arte aqui, e continuarei a história das causas do cisma de Virchow, sem levantar os véus mais do que é apropriado. A unidade divina representada sob o nome de Voda era considerada elusiva em sua essência, além da síntese das ciências. Sua primeira manifestação, a única biologicamente acessível à alma e ao espírito humano, foi vista como uma díade andrógena eterna e indissoluvelmente unida. Esta díade, esta união manifestando a unidade inacessível, foi chamada nos santuários Ieve, Svara Prakriti, Osíris Ísis, etc., etc. É isso que Moisés mais tarde tirará dos santuários do Egito e da Etiópia, e que o sumo sacerdote hebreu, uma vez por ano, diante apenas dos sacerdotes, pronunciou à maneira antiga, em 3 vezes. YODRVAVRIAV. Tal é o Deus Criador. Pai e mãe, de Moisés, cujas 4 cartas correspondiam, como disse, às 4 hierarquias das ciências, em cuja primeira letra expressa o princípio masculino universal ou espírito do universo, e cujas outras 3 letras expressam o princípio feminino universal ou a alma do universo, a vida. Toda a série de símbolos numéricos ou matemáticos, depois da monada e da díade, formou a cadeia descontínua da aritmologia qualitativa, tendo seus equivalentes qualitativos no mundo das formas hiperfísicas e, consequentemente, no que chamamos indevidamente de geometria, cujo nome verdadeiro é morfologia. Não posso aqui entrar nos detalhes dessas ciências perdidas, mas não eram de modo algum desprezíveis, mesmo e especialmente para os mais ambiciosos estudiosos da verdade. Para nós, judaico-cristãos, esse aspecto qualitativo das ciências matemáticas e geométricas é indiscutível, pois, além de sua aplicação à arquitetura Siktrei e a todo o simbolismo do culto, ainda estamos em dívida com ele por certos termos teológicos, sem qualquer base positiva e sem explicação possível, a não ser graças a essas mesmas ciências. Na verdade, ainda costumamos usar as palavras unidade de Deus, dualismo, trindade ou trinitarismo, etc., que expressam algo bem diferente das quantidades referentes a esses símbolos numéricos. Dito isto, insistirei particularmente no fato de que a divindade considerada como criadora do universo não foi de modo algum considerada sob o aspecto de um dualismo, isto é, da oposição de 2 princípios opostos, como o primeiro Zoroastro logo faria. Svara Prakriti, Osíris Ísis e Eve foram, mais uma vez, considerados como uma díade, como a união biológica indissolúvel a qual o universo deve sua existência. Todas as ciências permitiram averiguar os 2 aspectos concordantes, embora inversamente proporcionais, da verdade, um inteligível e descendente, donde a ideia puramente científica da queda, o outro sensível e ascendente, donde a perfectibilidade se eleva tanto mais à medida que a perfeição se rebaixa nela. No Império Indiano, em seus reinos e colônias, os mundanos um tanto educados não tinham mais dúvidas quanto a esses princípios demonstrados religiosa e cientificamente, do que os membros do Conselho de Deuses e do próprio Conselho de Deus. Cada homem e cada mulher tinham igualmente esta certeza, que constituía, nos mistérios, a grande e santa autorização do matrimônio, a iluminação interior da vida abaixo, com a sua porta de luz aberta para a vida acima, culto aos antepassados e geração, veneração e amor. Todo mundo sabia disso do universo e dos grandes seres. Cosmogônico, até o último dos mais humildes animais e plantas desta terra, toda existência é o resultado de um duplo movimento, reprodutivo e generativo, inteligível e sensível, espiritual e hiperfísico. Até agora, não houve motivo para cisma. Mas Virchow, não tendo percorrido os graus superiores da iniciação, quis, sem ciência e sem guiar Saris, ir além desses dados. A unidade, a universalidade, a grande união criativa, sendo o eterno masculino e o eterno feminino, espírito e alma, essência e forma, tempo sem limites e espaço ilimitado, o cismático estabeleceu as seguintes perguntas fora dos templos: a quem pertence a excelência, a primazia na geração do universo e em toda a vida e em todas as coisas, hiperfísicas ou físicas? É ao Deus masculino ou à natureza feminina, a Svara ou a Pakrili, a Osíris ou a Ísis, a Ion ou a Eva ou E?
Ao cair de joelhos diante do Deus maior que nos é acessível, ao evocar o fogo do céu no altar, devemos primeiro dizer nosso Pai ou nossa Mãe? Como santificar o nome sagrado na ciência e na vida, em todos os seus graus visíveis e invisíveis? A concordância, a união, a harmonia inseparável dos dois princípios biológicos não implicam nem que um não possa ser superior ao outro, nem que um não tenha sido e não seja mais acessível e mais diretamente benéfico que o outro aos seres existentes, incluindo o homem. Nessa dúvida, acrescentou o sectário, por que o homem deveria ter precedência sobre a mulher, não na lei esotérica, mas na lei esotérica, não na vida civil mas na vida religiosa e social, no altar da lareira, no dos templos, no altar supremo do sumo pontificado. A mulher, então, é menos digna do que o homem de amar, de compreender, de adorar, de celebrar a unidade, a união do espírito e da alma universais, do esposo e da noiva? Desde quando, continuou Irchou em suas palavras escritos, a divindade revelou, por qualquer sinal, que os lábios das mulheres eram indignos da liturgia, suas mãos do cálice e do tabernáculo, seus joelhos dos passos santos, seus corações, suas almas, suas mentes do pontificado, suas cabeças da mitra e da tiara? Nenhum padre, nenhum fundador de um culto, jamais ousou formular abertamente tal proscrição, e a pergunta sempre foi suspensa, evadida em benefício do homem. Por quê? Não está a natureza celeste, nossa mãe, indissoluvelmente unida a Deus, não está ao infinito e ao absoluto indivisivelmente associada aos seus pensamentos vivos, que são os germes espirituais de todos os sistemas solares. Ela atesta o contrário, manifestando esses pensamentos e emprestando-lhes a força da vida e da existência cosmogônica. Por que, então, o masculino e o feminino não deveriam ser iguais no direito religioso, e não deveriam também prestar a mesma homenagem sacramental àquilo que os autoriza do alto do céu? Assim falou e escreveu Irchou, e os conservadores, perturbados, responderam da seguinte forma a esse ambicioso revolucionário. Se a mulher ascender ao sacerdócio público, ela subirá ao altar do templo ao mesmo tempo que o homem, oferecerá seu sacrifício em um altar diferente? Por que levantar tais questões fora do concílio de deuses e do concílio de Deus? Depois, lembrou-se que na Europa, sempre houve druidases, e que na Índia, antes de Ram, a dinastia lunar havia existido em conjunto com a dinastia solar, até da Sarata. Na Europa, no instinto, na Ásia, na inteligência pura e na ciência, o problema não só foi colocado, mas resolvido em favor da igualdade. Eu poderia dar provas matemáticas da ciência espantosa em que a ressurreição desse problema surgiu novamente, mas eu me proibi de fazer qualquer coisa além de abrir o véu da tradição esotérica suficientemente, mas não mais do que o necessário, para lançar luz sobre fatos externos como essas questões ocorreram em plena opinião pública, entre círculos intelectuais e morais absolutamente sinceros em suas informações e em suas convicções, como a religião científica da época deu seus frutos de tolerância e justiça universais. A solução teria sido fácil, pela ciência e pela própria religião, se o interesse de Irchou não tivesse sido apressar tudo. Ele era sincero, mas cego, ou estava brincando? O fato é que ele tomou partido abruptamente, com uma paixão ainda mais perigosa porque se agitava, pela excelência do bispo, da Prakriti, de Ísis, do eterno feminino sobre o eterno masculino, da natureza sobre Deus, da alma sobre o espírito foi feito sistematicamente na ciência, ou melhor, na arte de que falei, e que estava nas mãos de todos, que na Europa, o experimentalismo é revivido na ordem das ciências físicas desde Bacon até os dias atuais, sem preconceitos, lado a lado, mas contra teologia e o dogmatismo dos clérigos. Sem negar a ordem espiritual, então demonstrada cientificamente, nem muito menos a alma do mundo, cujas provas estavam por toda parte, ele afirmava como mais diretamente benéfica aos seres vivos a ordem formal, a universal feminina, da qual procedem imediatamente todas as manifestações de qualquer espécie. É a mãe, acima de tudo, que deve ser invocada, declarou nas assembleias. É a natureza que dá a tudo, seres e coisas, um espaço, um meio de formação próprio, uma substância e um sustento, a alma, o corpo, a vida real e individualizada, a lei de toda a vida e de todas as coisas. Sem ela, o que seriam F-universo e todos os mundos infinitos e todos os bilhões de seres que participam de sua vida, desde o daimon subterrâneo até os deuses do céu superior? O que eles seriam é isto, um pensamento oculto, germinando no espírito puro,
uma possibilidade em Svara, mas de modo algum um ato realizado por Prakriti. Tudo seria, portanto, nada, e como o universo não existe, nenhuma oração a ser existente buscaria aquele que jamais seria pai, não sendo esposo. É, pois, a mãe que devemos a oração em primeiro lugar, pois é a ela que todo o universo deve a sua existência, de viver, de sentir, de concordar. Não disse uma vez: o campo vale mais do que a semente, a virgem que o homem virgem, a mulher que o marido, a mãe que 10.000 pais? Ele falou a verdade, mas temos de tirar as consequências certas. Os 2 primeiros concílios citaram Irshou em seu tribunal, e o pontífice respondeu-lhe da seguinte forma: nada disseste que não se saiba em todos os momentos. A ciência dos princípios, não mais do que a das origens, o método inteligível e descendente, assim como o método sensível e ascendente, invalidam a substância de suas palavras, qualquer que seja o sentimento que as inspire. Sim, o universo é o filho vivo da união pelo qual a unidade inacessível é criada. Sim, em todos os seus sóis em chamas com um fogo e uma luz que não são apenas físicos, mas hiperfísicos, ele celebra para sempre esta eterna união dos 2 que são apenas um. Mas a partir de um princípio maior e verdadeiro correto, uma mente desviada por uma alma apaixonada pode tirar conclusões falsas. Agora a paixão obscurece seu pensamento quando você quer que a oração suba primeiro à mãe, a alma universal, a vida, já que esse poder criador do universo é pai e mãe ao mesmo tempo. Porque vocês dividem o indivisível, a união indissolúvel do espírito e da alma universais, de Deus e da natureza? Porque vocês querem que oremos um diante do outro, quando sua sabedoria e amor mútuos fazem de um e do outro o mesmo espírito de vida e verdade? Você teve o cuidado de voltar e por muito tempo para instruir e meditar entre nós. Você precisa de alguns anos de treinamento nas ciências e nas artes psíquicas, graças aos quais, das profundezas de nossas criptas sagradas, com os olhos abertos e em plena posse de si mesmo, sua alma, liberta das amarras do corpo, será capaz de ascender a esta alma universal, e fazendo uso de todos os seus sentidos internos, ver, ouvir e sentir as lições dos deuses superiores, os ensinamentos diretos dos espíritos glorificados. Pois é somente à custa desse imenso esforço que se pode alcançar biologicamente a unidade da vida e do conhecimento. Item pois se não se passa assim, desta existência, pela porta da morte, para renascer para a vida cósmica universal, como se pode falar, com experiência e rigor na observação, das questões que levantais de forma tão imprudente. Antes de condená-lo, gostaríamos de curá-lo, e você tem grande necessidade disso, e nós podemos, se você quiser com toda a sua energia. J. Malma, para refletir a vida celestial e a verdade divina, deve estar calma em sua tríplice esfera, em suas alturas intelectuais, em seu ambiente apaixonado, em suas profundezas instintivas. Caso contrário, temei realizar a tempestade que vos agita interiormente, e transformar em discórdia civil a paz deste império, a cabeça do Deus social, realizada por Carneiro nesta terra como no céu. Sim, a guerra está em mim, respondeu Irshou, mas o que posso fazer a respeito? Se me sinto filho da mulher, antes de me sentir filho do homem, se o meu coração bate pela nossa mãe visível no céu e na terra, antes de bater por nosso pai invisível, o que você pode fazer a respeito? Eu não posso endireitar a minha vontade, e você não pode fazê-lo sem a minha vontade. O que posso fazer a respeito? É para o primeiro benefício que está o primeiro amor. Esse benefício não é o princípio, mas a origem, é nascimento, vida. Ele chega ao menino através da mulher, a todo o universo através desta mulher de mulheres, a natureza. Você me dirá que elas engendram em dor, uma para a duração terrena, a outra para o tempo sem limites. Eu sei, mas uma formiga pode reparar a injustiça de um elefante, e esta tristeza é motivo para eu os acarinhar 1000 vezes mais, e desejar a sua glorificação e a minha adoração 1000 vezes mais brilhantemente. Não quero falhar no respeito que lhe devo, mas porque você quer fugir diante do público da pergunta que tem sido colocada por tanto tempo no intelecto e na alma, nos templos e no lar? Espera-se procrastiná-lo incessantemente, sempre confiando no que foi e no que é, por querer, talvez, ter certeza do que deve ser, e dos meios de conciliar o que deve acontecer. Mas o que sua ciência não pode ou não vai resolver, meu amor sabe o suficiente para querer e pode. Quero que homens e mulheres tenham seu próprio sacerdócio, a mitre, a tiara. Quero que a natureza, a alma do universo, a vida,
tenham seus altares separados servidos por um sacerdócio feminino. Se sou ímpio, diga-o, sou injusto, atrevo-me a expressá-lo publicamente. Apelarei a todos, e aqueles que me amam me seguirão. Repreendeu os pontífices, ai do povo, se só o amor os dirige, pois os ainé permanecerão sem recurso entre eles. O amor é o próprio fogo cósmico, do qual a sabedoria é a luz, e você quer remover essa luz do governo das almas. A verdade e a vida universal habitam em nossos templos, a ciência integral tem, como esta verdade e como esta vida, 4 hierarquias, o nome inefável com 4 letras, e, desses 4, você quer suprimir la preniere, que você não conhece. Escutai, se puderdes ser chamados de volta à luz, meditai, depois de ouvirdes. É para evitar 1000 males públicos e privados que procrastinamos o que se deseja precipitar. A sabedoria é lenta, só se manifesta por novos ritos se a moral absolutamente assim o exigir. A precipitação é uma marca de loucura, e nem o amor nem a paixão afastarão seus perigos. Esses perigos são imensos, e esperar é um mal menor do que esbarrar neles. Preciso te esclarecer de novo? Tampouco. Desde o dia em que dividistes o indivisível, dissolvestes o indissolúvel, não em si mesmo, nada podeis fazer a respeito, mas na mente dos ignorantes, a partir do dia em que, graças a vós, a natureza terá os seus altares separados, em oposição aos de Deus, com um colégio de sacerdotisas, em oposição ao nosso, a ordem social oscilará com base nas suas hierarquias arbitrais, com 35 séculos de idade. Na ciência como na vida, o Deus social terreno, a antiga síntese unitária será desmembrada, e uma desordem assustadora se seguirá na prática. Profundamente desiguais em inteligência e vontade, a maioria dos homens compreenderá mal as verdades que eles não serão capazes de alcançar, e que vocês terão colocado à mercê da opinião pública e das paixões. Eles perceberão como verdadeiras apenas as aparências que a sensação ou sentimento oferecerá apenas à sua razão, e tornar-se joguetes dos fenômenos, e se distanciarão de nós, que sozinhos poderiam retificá-los, pela lenta gradação dos ensinamentos e revelações. Abaixo dessa categoria de homens racionais, um número maior inevitavelmente confundirá a natureza celeste com a natureza terrestre, e confundirão o efeito com a causa e perder-se-ão no materialismo irreal e sem fundo. No primeiro, a vontade arbitrária será constantemente dividida contra si mesma. Nesta última, o instinto original e selvagem do homem terreno reaparecerá em sua totalidade. Alguns levarão outros à sua destruição, a começar pelo assalto à ordem social e intelectual que, por si só, os mantém em paz, e sobre seus escombros, devorar-se-ão em vão na competição de um poder impotente, sem autoridade para iluminá-lo. Cuidado, filho da mulher! Você sabe pela sua própria família como a paz é difícil quando o ciúme e a ambição podem dar a si mesmos uma carreira. Seria assim, não só na terra, mas no céu, que as almas já se formam aqui embaixo, à sua própria imagem, se, nessas almas, a ideia viva da natureza se tornasse viúva da natureza. Apenas um pequeno número de homens pode subir a primeira letra do nome sagrado, a 4ª hierarquia da vida e da ciência, e isso pela força de sua meditação, pelo poder da observação direta e da experiência, quando os poderes inteligentes do céu farão, quando a divindade colocar seu espírito de sabedoria em sua inteligência e em seu conhecimento adquirido. Você sabe o que diz a ciência completa, o espelho de toda a vida, a imagem de toda a verdade? Aqui está, síntese, união, unidade. E se é assim na inteligência totalmente informada pela ciência e pela vida, no supremo casamento do esposo e da noiva celestes, é porque está eternamente na totalidade da sabedoria divina e do amor divino, sem os quais, como disseste, tudo não seria nada. A ordem ascendente dos indivíduos e dos fatos físicos existentes é acessível aos sentidos e, no entanto, poucos homens compreendem essa ordem, que constitui, a partir de baixo, a primeira hierarquia das ciências. Todos, no culto de Prakriti separados de Svara, no máximo vislumbrarão apenas esta ordem física e terrena. No entanto, ele é apenas o banquinho da natureza total, cuja cabeça chega ao topo de ambos. Tal é a verdadeira altura da Mãe Divina, cujos calcanhares verão. A ordem descendente do Pai, do Espírito puro através dos reinos cosmogônicos, através dos espíritos cíclicos de toda a carne até os indivíduos físicos, é puramente inteligível.
Vê nenhum homem em 10.000 pode aproximar-se da hierarquia de serviços que corresponde a esta ordem masculina nem compreendê-la sem símbolos, os fnitos de uma arte precisa que esta ciência transcendente permite. Sua adoração velará toda esta ordem. Então nenhuma verdade universal surgirá na inteligência pura, nenhum princípio na ciência, nenhuma causa verdadeiramente científica na razão. Pois tu sabes tão bem quanto nós que a razão pode tirar consequências lógicas de um ponto de partida, seja ele falso ou falso, mas que nunca poderá encontrar, em si mesmo e por si mesma, uma causa ou princípio universal, a menos que a inteligência o forneça com eles. Ora, como as proporcionará a ele, se, no ápice do culto e da universidade que desejais criar, colocardes o amor antes da sabedoria, a alma diante do espírito, a noiva, diante do noivo, a natureza celestial diante do Deus do céu. Toda ciência não fenomênica sendo extinta, toda iniciação da inteligência em princípios cósmicos sendo fechada, todo pensamento de universalidade se particularizando, nenhuma hierarquia inteligível, nenhum governo inteligente das sociedades logo será possível. Toda elevação será rebaixada na mediocridade comum, toda dignidade impessoal na personalidade e no materialismo governamental. No soberano pontífice já não podemos ver o soberano pontificado, no sacerdote o sacerdócio, no imperador o árbitro dos reis, no rei o árbitro dos vice-reis, no vice-rei o árbitro do conselho econômico dos antigos, no conselho dos deuses a magistratura da iniciação, no conselho de Deus a autoridade de todo o ensinamento de uma só vez. No homem rico a riqueza pública. Ora, todas essas coisas, pontificado, sacerdócio, realeza, ensino, justiça, riqueza, são apenas formas inteligíveis, órgãos Corpo invisíveis, espiritual vivendo quatro disso. sociedades que você vai matar. No homem na função geral de pontificado, sacerdócio, império, realeza, magistratura, riqueza, os naturalistas não verão mais nada além do indivíduo de carne e ossos revestido de trapos, cujo significado simbólico, cuja forma inteligível desaparecerá para eles. No lar, no ancestral, nos avós, no pai, na mãe, no irmão mais velho, deixaremos de ver o ofuscamento celeste das funções impessoais da ordem familiar. Um pai será um homem, como todos os outros homens, uma mãe, uma mulher, como todas as outras mulheres, e a criança, sacudindo todo o dever real, ditado pela sabedoria, reivindicará todos os direitos fictícios de sua loucura. As almas dos ancestrais deixarão de aparecer aos olhos, deixando de aparecer nas inteligências rebaixadas. O passado não mais contendo o presente, tudo cairá em direção ao futuro, puro nada, que o homem realiza à sua própria imagem, mas esse futuro voltará a ser o desconhecido e o imprevisto. Pois, em vez de determinarmos os acontecimentos, em vez de orientarmos cientificamente o curso das coisas sociais e individuais, seremos cada vez mais o seu joguete, graças à ignorância, graças à ruptura da unidade do conhecimento e da vida. Na ciência dividida, o universo morrerá, mas o espírito humano deixará de conhecer o universo na tríplice vida, de sentir sua alma, de dar assentimento vital ao seu espírito. Dificilmente o esqueleto inanimado da cosmogonia subsistirá na cosmografia e numa concepção puramente racional, mecânica, mortuária dos fenômenos. O pesante efêmero duvidará que o universo seja um ser fascinante e inteligente, o ser dos seres. A Terra lhe aparecerá como uma máquina inexplicavelmente geradora de vida para a morte, como uma matéria bruta da qual os átomos saem e entram apenas presas de forças brutais. A biologia deste globo não virá mais de Tunivers, não procederá mais divinamente de cima para baixo, nem dos princípios, mas materialmente de baixo e das origens. Para que todas as noções, iluminadas por um brilho fantástico e infernal, brotem, não dos cumes celestes da inteligência, mas do abismo demoníaco dos instintos. O pai imediato da vida humana será o macaco das florestas, o pai de toda a vida aqui embaixo será o infusório reptiforme. A mãe será a cola marinha, a lama da terra. E a cadeia de seres que se leva ao homem o manterá cativo na animalidade, de cabeça para baixo de sua alma, alienado de seu próprio espírito, prisioneiro da matéria, um esboço incompreensível para si mesmo, colocado nos limites de dois mundos, um dos quais não existirá mais, meio pensando sob a excitação das coisas visíveis, sem elas e fora delas, perfectível, dir-se-á, mas incapaz de amar e compreender a perfeição. E se quiséssemos afirmar aqui as consequências que, em sua loucura levará à ordem invisível, talvez o remorso nasça em você. O homem cria o seu céu além do túmulo, desta vida e de acordo com a energia criadora da sua vida.
Item atualmente, o céu das almas nesta terra é uma sociedade divina, feliz, harmoniosa, unida como um estado social terreno que Han fundou, e que preservamos. Mas que a hierarquia dos poderes arbitrais, que o atual reino da sinarquia trinitária caia aos pedaços sob os golpes da anarquia, os poderes terrestres, ao se oporem uns aos outros, se oporão aos seus espíritos coletivos, e os domínios se devorarão mutuamente, no céu próprio dos homens deste globo, bem como neste próprio planeta. Colocareis, pois, o inferno na ordem invisível e visível deste ciclo humano, dando precedência às paixões individuais sobre as inteligências consciente e conscientemente aliadas à ordem universal. Mas deixemos este assunto e nos confinemos apenas à Terra. Tal é o intelecto de ensino, tal é a sociedade dos homens. Tais são as ideias semeadas, tais são também os fatos colhidos na ordem ou na desordem social. Os homens à sua imagem serão necessariamente da terceira casta ontológica. O círculo de sua vida limitar-se-á à especulação de fenômenos e interesses materiais. Analistas por essência, serão incapazes de qualquer religião ou, o que equivale à mesma coisa, de qualquer síntese intelectual ou social. Anarquistas, por falta de síntese, quererão dominar o que não saberão governar. Assim, esmagando a cabeça e o coração do antigo Deus social, eles basearão suas arbitrariedades sangrentas nas ruínas de nossa arbitragem, sua anarquia governamental, seus poderes pessoais nos escombros de nossos três poderes e de nossa sinarquia social. Irshou. Se você tivesse visto como nós diretamente o Espírito, você choraria por si mesmo e pela raça dos homens que seu pensamento vai procriar. Você queria cair do reino da providência na tirania do destino, na divisão das vontades diretoras, na competição mútua e na mandução, e tornar-se ao mesmo tempo, de um extremo ao outro do mundo, seus algozes e suas vítimas. Não compreenderão mais a liberdade no sentido fisiológico e saudável de nossos princípios, onde o bem de cada um vem do bem de todos e do bem soberano. Eles resistirão em fazer o céu social cair sobre suas cabeças e incorrer aleatoriamente sob a chuva das fatalidades evocadas por eles. Por que um sumo pontífice acima de nós? Dirão os vossos pontífices. Por que um imperador acima de nós? Dirão os vossos reis. Por que um rei acima de nós? Dirão os vossos povos. Por que uma verdade minha? Dirá o ignorante ou o semi-instruído. Por que um juiz acima de mim? Dirá o criminoso. E o Estado social, dissociado, opor-se-á entre si aos seus membros sangrentos, cercados pela vossa febre insensata, em guerras e revoluções sem fim. Nesta moléstia universal, cada um buscará o seu bem do mal comum, os pontífices às custas do soberano pontífice, os sacerdotes às custas dos sumos sacerdotes, o imperador às custas dos três poderes sinárquicos, os reis às custas do imperador, o mais baixo dos ambiciosos às custas dos reis, os filhos às custas dos pais, cada um contra todos, tudo contra todos. E um dia os povos voltaram a cair em todas as divisões da morte social, na noite da ignorância, sob a espada das iniquidades governamentais, sob as cadeias da escravidão militada, sob o esmagamento de todas as suas ruínas, nem acrescentará mais sentido científico, inteligência orgânica, sentido vivo, a estas palavras: religião, justiça, economia. Eles amaldiçoarão toda a autoridade confundida com poder, perderão até mesmo a memória do antigo SSKGC, a antiga aliança, a antiga paz, e amaldiçoando uns aos outros através de seus cultos, seus governos e toda a sua vida pior que a morte, eles estarão, mesmo aqui embaixo, no inferno presidido pelo mal e governado pela noite. Poderíamos atingi-lo agora, mas nós somos a autoridade e não o poder, e, se temos o dever de iluminar seus pensamentos, não temos o direito de prejulgar suas ações atacando sua liberdade ou sua vida. Convidamos você para a ordem universal de Ares, para a paz universal do Cordeiro. Seja livre para permanecer lá, ou para deixá-lo pela espada, provocando a espada, colocando a morte no Deus social. Quanto a nós, não anteciparemos a hora de uma inovação religiosa, que a moral não exige, mas, quando chegar essa hora, saberemos fazer com sabedoria, consciência e com arte, o que deve ser realizado. Fiz questão de fazer com que o naturalismo de Irshou falasse diretamente em toda a sua força e o unitarismo trinitário e sintético do sacerdócio de Han. Essas mesmas pessoas vêm retornando a todas as sociedades desde a infância às idades humanas,
mesmo na meia-idade, na velhice e no renascimento, e nenhuma síntese social e religião positiva pode evitá-los. Intacto por quase 36 séculos, o estado social de Han era vulnerável apenas neste ponto, a igualdade religiosa dos sexos até e incluindo a tiara. Ora, como era impossível demonstrar que o mundo vivo não era produto da união viva de dois poderes, um espiritual e outro passional, não havia razão para que os dois sexos não fossem iguais ao ápice do próprio estado social, a menos que se pudesse provar cientificamente que, na geração dos seres humanos, como no do universo vivo, o masculino teve uma parte mais considerável, física, moral e intelectual, do que o feminino. A verdade falou pela boca dos pontífices em resposta ao regente, quando disseram que o divino andrógeno, de quem o Adão-Eva do céu é a imagem, é indivisível e indissolúvel, mas isso era, em essência, dar vitória às reivindicações interessadas do príncipe imperial da Índia. Acima do Dvad, os Brahmanes e Lamas poderiam ter invocado o insondável Vod. Mas este primeiro princípio, ainda mais inacessível às massas, não pode dar origem a qualquer culto externo, e, por causa de sua própria inacessibilidade, levaria invencivelmente ao ateísmo governamental e individual. Para que a unidade de Deus não faça com que as sociedades humanas caiam no ateísmo governamental e individual, elas devem ser suficientemente esclarecidas cientificamente para não se afastarem da síntese do ciências baseadas neste princípio, ou mantidas em ignorância suficiente para nunca desculpar fora dos corpos eruditos, esta síntese levando a esta unidade. Esses dois extremos são quase igualmente impossíveis. É por isso que, em vez da unidade inacessível, veremos o próprio Moisés colocar no cume de sua cosmogonia a antiga união biológica e criativa, em bispo. Quanto a Ircio, ele não era sectário por ter proclamado a igualdade absoluta dos dois princípios, masculino e Eininim, no céu como na terra, mas por tê-los separado, quando estão indivisível e indissoluvelmente unidos, e por ter proclamado a supremacia de um sobre o outro. No momento em que escrevo estas linhas, o esotérico judaico-cristianismo, como fizeram os talmudistas e teólogos, está sob os mesmos ataques por parte dos naturalistas, seguidores inconscientes de Irshou e dos ionijas de Hind. Mas a síntese esotérica judaico-cristã não está à altura da tarefa de se defender sem recorrer ao seu esoterismo, uma extensão retilínea da religião científica de Han. Nos primeiros capítulos deste livro, enfrentei essas dificuldades de frente e provei que é fácil remover toda a ciência moderna, todo o ionismo contemporâneo, e animá-las no céu dos princípios dorianos, cuja tradição os Abramida e Moisés nos transmitiram. Além desse caminho, que os teólogos saibam embora, por não entenderem o esoterismo de Jesus e Moisés, não tenham ciência social ou ciência cosmogônica que possa ser testada pelo exame. Que saibam, de uma vez por todas, que a sua informação e o seu ensino são puramente primários e que, por isso, estão à mercê do domínio do ensino secundário e superior. Ora, esses dois graus, que têm precedência sobre o terceiro, pertencem ao mundo secular e somente a ele por enquanto. Assim, ao dar a mesma educação primária aos seus sacerdotes e a toda a hierarquia social quanto à mais baixa das criancinhas, o cristianismo assim entendido necessariamente dissolve-se, rebaixa inevitavelmente toda a cristandade numa expectativa infantil de vago desejo e amor, que não pode ter outra fórmula prática senão o progresso indefinido, de que a revolução é infundada e sem um objetivo definitivo. Contra o qual, no entanto, o clero protesta com todas as suas forças. O problema orgânico das sociedades é sempre colocado na inteligência pura, antes de ser colocado de fato. Por isso, embora eu escreva meus livros apenas do ponto de vista das ciências sociais, sou obrigado a pedir a luz das ciências puramente intelectuais, que só elas podem esclarecer, e das quais as religiões, sínteses destas últimas ciências, são os testemunhos. Ora, como nessas regiões culminantes, de onde procede a gênese das sociedades, a verdade é como uma só como a própria ciência, aqueles que têm o encargo e a responsabilidade pelo judaísmo-cristianismo e pelo judaico-cristianismo terão que passar pelo caminho que tracei para eles, pois é o das Abramidas, de Moisés, de então, a retomada da arbitragem do exigemente universal em todos os seus graus tornando-se acessível a eles novamente, a autoridade social e a eficiência serão restauradas a eles ao mesmo tempo. Na missão do Sueraim, na dos trabalhadores,
Fiz um grande esforço para dotar os judeus cristãos de um método orgânico, no que diz respeito à história passada e à biologia presente do seu estado social. No presente livro, levo ainda mais longe este esforço, levando tanto os eruditos leigos como os próprios teólogos para a realidade da ciência e da religião integrais, que são na sua essência uma e a mesma coisa, e fazendo o leitor respirar profundamente naquele espírito religioso e científico que determinou a vida da teocracia universal e do império do Cordeiro e do Evangelho. De Ares. Veremos que as consequências do cisma de Irschol foram abrir a porta do futuro aos governos pessoais, abalando as instituições que os uniam à paz mútua e que os obrigavam a respeitar as liberdades públicas, garantidas pelos três poderes sociais. A analogia com o cristianismo será óbvia para você, e todos se lembrarão, ao lerem o que se segue, das palavras de Montesquieu: a Europa perecerá por homens de guerra, pois assim pereceu a Ásia. Agora, a anarquia só está no governo geral da Europa porque está na ordem judaico-cristã. Que cesse neste último, e na cova do leão dos governos pessoais, armados uns contra os outros, em breve será pacificada pela distinta autoridade do poder. Mas, para que a anarquia cesse na Igreja judaico-cristã, é necessário que os líderes religiosos e civis do público se reconciliem, e só a verdade pode ligá-los à paz, e a verdade é chamada na mente do homem de ciência completa. Se essa reconciliação não ocorrer, é de se esperar que as ciências físicas e naturais levem a uma conclusão religiosa, como mostrei no primeiro capítulo deste livro. É de esperar que um novo Irschol levante, mais cedo ou mais tarde, na Europa, o padrão sectário que vem manchando o mundo de sangue desde o ano 5200 a.C., e acarretando consequências governamentais e sociais deploráveis, tanto no governo geral das sociedades quanto em seu organismo interno. O regente, depois de ter constituído a síntese particular das ciências e artes próprias do ionismo em todas as suas formas, deu sinal para a revolta armada. Depois de uma sangrenta guerra civil, ele foi expulso do Império Indiano por Taráquia. Ele havia repudiado a cor branca dos antigos Dvídias, os Brahmia, os Lamas e todo o sacerdócio do Cordeiro, pela cor vermelha que se tornaria o roxo dos Césares de Bailon e Roma. Em suas bandeiras, como dissemos, a pomba vermelha substituiu o cordeiro e o carneiro, a lua crescente tomou o lugar do sol, a Iona para o falo, a violeta de Juno e a rosa de Vênus para o lótus e lírio de Brahma, Osíris e Júpiter. Expulso das fronteiras do Império Metropolitano, engrossou seus exércitos com um enorme contingente, que lhe foi fornecido pelas comunas agrícolas, daí seu nome, que, em sânscrito como em egípcio, significa o regente dos pastores. Concluo aqui o que disse, a respeito dos vários nomes que foram dados a esses sectários, de acordo com os diferentes países. A faculdade plástica da natureza sendo chamada em sânscrito Ioni, em etiópico e em egípcio sagrado Lona, os inovadores foram chamados, de acordo com os dialetos, Ionijas, Yavanas, Lonioi, Jônios. Como homens da bandeira e cor vermelha, eles eram chamados de vermelhos, pinchas, do Celtic pink, que também significa bueiro, e do qual a palavra fenícia é iraducção. E Dunsen significa a mesma coisa. Como pertenciam em sua maior parte às comunas agrícolas, eram desdenhosamente chamados de provinciais, camponeses, pastores, pali, tipala, pastor. Eles assumiram esse insulto como um título de glória. Em caldiano, árabe e egípcio, tornou-se Bali, e significou por sua vez governador, soberano, senhor. Na Europa, o mesmo insulto glorificado sobreviveu nos nomes de palas, palácio, oficial de justiça, paládio, palatino, etc. Na Ásia Menor, esse sobriquete era carregado pelos fili, os amigos, os amantes do princípio feminino, os palantis, os filixani, os pastores divinos. A pomba vermelha dos brasões e dos símbolos rituais deu seu nome de cor a fênix, emblema da alma e vida universais, ardendo de amor e ressurgindo de suas cinzas, o brasão sagrado de Ió, Ioná, Afrodite, Astele, Vênus, Milida, que se encontra em sua totalidade em Milady, a senhora por excelência, a grande deusa expulsos pelos Kusha, condenados pelo grande lama dos Paradesa. Irschol e suas mulheres rurais tiveram, fora das fronteiras do Kipir indiano, brilhantes sucessos em todas as costas do Golfo de Omã e do Golfo Pérsico, em toda a Arábia, desde a foz de Tífraca até a Síria, em todas as costas do Mar Vermelho, ao qual deram seu nome. Rompendo a antiga aliança de Turan com o Quimpiri de Ares,
eles se aliaram aos turanianos, e os chamaram em seu auxílio, e estes vieram a descer do norte sobre Piram, Armênia, Plaksha, Síria e Caldeia, apoiando assim o esforço militar da Grande Revolta do Sul. 11 Não é desprezível notar que o cisma feminista e naturalista deixou sua marca inegável até mesmo nas línguas dos povos que o adotaram. Foi assim que os antigos citas turanianos, irmãos dos talares, que viriam a constituir a invasão alemã muitos séculos depois, ainda carregam em sua língua o selo do cisma. De fato, em alemão, o sol tornou-se do gênero feminino, a lua do gênero masculino, o amor feminino. Essa inversão de atributos e sexualidades era peculiar aos turânfens. Aos tártaros, aos mongóis, ou pelo menos a toda a imigração destes últimos para a China. 11 é marcante nos símbolos do Y-rei de Foli, ao qual retornaremos. Outras divisões dos citas turanianos, que constituirão os saxões, extinguirão nas línguas celto-escandinavas da Inglaterra a sexualidade simbólica dos sexos, e não apenas a vida será assim rebaixada na linguagem, mas nos próprios ângulos o futuro. Propriamente dita desaparecerá, como se observou Judice Zeinel, bem como a distinção entre os tempos do passado. Mas este é apenas um dos menores inconvenientes subsequentes, um dos menores símbolos da confusão de ideias e fatos que o cisma Irshou gerou entre os turcos. Entre os ionígias, ou fenícios propriamente ditos, a síntese naturalista das ideias, ao contrário, permanecia bastante clara em seus símbolos e em todas as suas manifestações. Engendrou por toda parte uma espécie de linguagem dupla, paralela à dos ortodoxos. Item na Índia como na Grécia, o rionismo se colocado em umas coisas ao lado do dorismo, mas, na linguagem, seu caráter primordial consistia sobretudo em dar precedência ao fonético sobre a ideografisina, às formas analíticas sobre os símbolos sintéticos. Durante vários séculos os templos da teocracia do Cordeiro, todos os reis de a Imperial Ordem de Ares lutou contra a crescente fortuna dessa federação, cujo culto em toda parte entusiasmava almas mais apaixonadas do que sábias, artistas, jovens, mulheres e até estudiosos mais apaixonados pela ordem sensível do que pela ordem inteligível. O povo, sempre mais ou menos à mercê dos inovadores, ouvia facilmente em toda parte as sugestões dos anarquistas, prometendo-lhes maravilhas e maravilhas. Em terra e no mar houve batalhas gigantescas e incessantemente renovadas, atingindo 3 continentes ao mesmo tempo, aos gritos e cânticos repetidos 1000 vezes pelos bardos de todos os países. A velha ferocidade militar dos celtas da Europa, o velho ciúme dos druidas e dnídas da Ordem da Bula contra o Império do Carneiro e contra a teocracia do Cordeiro, não deixou de caracterizar a ruptura da antiga aliança e da antiga paz. Um formidável impulso ocorreu do Atlântico para o Kourou. Os líderes militares do Varaha correram para as colônias da Ordem do Carneiro, do Danúbio Oriental ao Cáucaso. Eles contrataram a si mesmos e suas tropas para os Ioíjas, mestres da Síria e da Síria, e fortaleceram ainda mais o formidável apoio dos turanianos da Ásia. Durante esse tempo, outra onda de energias ferozes ainda estava ocorrendo de norte a sul da Europa sobre todas as colônias do sul, Portugal, Espanha, o sul da atual França, Itália, Grécia. Dos duros abraços de uma guerra constantemente renovada, das correntes de sangue que fluem das feridas da antiga aliança, emitem no Oriente canções, harmonias, novas criações arquitetônicas, toda uma arte, toda uma denia intelectual apaixonada, comovente, feminina. Formada na Índia na equipe de Irshou, esta escola marcou toda a sua criação com aquele selo jônico, que os modernos agora reconhecem apenas através da arquitetura. Aos apelos do soberano pontífice da Paradesa, todos os pontífices regionais do mundo encorajaram os reis da justiça a resistir, a antiga sabedoria a dominar esta torrente de fogo, este dilúvio de amor que enlouqueceu todas as mentes e desencadeou todos os instintos. A Liga Ortodoxa é encontrada em todos os lugares, e é negando os nomes da cor simbólica que a distingue e em 1000 outros emblemas. Há Aegians helenos na Grécia, albas na Itália, os brancos lutam contra os vermelhos, o estandarte do carneiro se opõe à pomba roxa. E, no entanto, mesmo entre os celtas cismáticos, a palavra branco permaneceu simbólica da antiga sabedoria sacerdotal. Tu és blanc, veis seide, vicem savuir, vifit blanc, vit esprit, sábio sábio, vudon sagesse. Até a era cristã, que a interrompeu, essa luta dos dois princípios dissociados mostra suas cores opostas.
César e Pompeu são os representantes do último antagonismo dos templos, o primeiro é jônico, o segundo dórico, o primeiro tem a cor vermelha, o segundo a cor branca. A família de César, ligada aos Ionígias de Troia, chamava-se a mesma lavoura de Vênus, e a própria Troia trazia a porca dourada sobre um fundo púrpura, sendo este animal hieroglífico dedicado, por conta de sua fecundidade, à faculdade plástica da natureza. Veremos mais adiante que Borne foi fundada por cismáticos que haviam aderido à arbitrária ordem de Nimrod. Todas as suas guerras eram, no fundo, a continuação das do cesarismo assírio. Quando César cometeu o crime pelo qual pereceu, quando colocou a tiara pontifícia do sacerdócio etrusco em sua cabeça, ele uniu as duas cores, que os papas usam até hoje. Quanto ao próprio cesarismo, quanto à concepção do governo pessoal das sociedades, quanto à predominância do poder arbitrário sobre o antigo concílio, uma constituição arbitral, guardiã das antigas liberdades públicas, é ainda o legado do cisma de Irschou, que atualmente governa a Europa, sem que suspeite. Essa é a trajetória completa do movimento ionígia e suas consequências no Yves Loire. Vamos retomá-la no próximo capítulo, descendo mais lentamente ao longo do tempo e dos acontecimentos históricos. Deter-nos-emos, então, no relato do leitor de todos os esforços que o Concílio dos Deuses fará para reparar localmente, em cada país, as terríveis desordens que nele serão introduzidas pela anarquia apaixonada, ou pela política, por meio da derrubada das antigas instituições que uniam os povos social e intelectualmente.